porque é importante acompanhar. Então, vou colocar aqui para gravar, caso você queira assistir depois também, tá? Eu te Tá envio certo. o link. Isso é importante sempre poder assistir mais de uma vez. Às vezes a gente fica com alguma dúvida, esqueceu alguma informação, aí você consegue Uhum. acompanhar depois. Então, Certo. vou compartilhar aqui a tela. Então, começar aqui pelo Move. Está vendo essa página do mapa mental? Tô. Então, aqui eu coloquei em Move. E é o nome da minha mentoria, como eu disse a você, que ela será Uhum. no período de 3 meses. Mas o que significa MOVE? A letra M significa métodos. Quando nós iniciamos um processo de mentoria, a primeira coisa que nós temos que ter são os métodos. Que método você utiliza na sua mentoria? Quais são os processos que o seu mentorado ele irá seguir? Você utiliza um método de utilizar o mapa mental? Você utiliza um método de utilizar as suas estratégias como mentora, como terapeuta, como consultora? Você utiliza um método prático. Um dos métodos que eu utilizo com os meus mentorados é o método faça você mesmo. O que eu quero dizer com isso, faça você mesmo? Eu ensino a você, eu acompanho você, mas eu não realizo por você. É você Uhum. que tem que fazer. É Então, claro. você aprende e você coloca em prática, você executa, porque não adianta você aprender um método e ele ficar guardado na gaveta. É importante você colocar isso em prática, você trazer isso para as pessoas, porque isso faz muita diferença. Então, é fundamental que você tenha métodos. Estruture os seus métodos que você vai utilizar. Coloque nesse papel quais metodologias você utiliza, deixe claro isso para as pessoas e principalmente valide os métodos. Como que você consegue validar um método? Praticando. Uhum. Então é importante ter os métodos definidos. Se você ainda não tem 2, 3 métodos definidos, não tem problema, isso é no processo que você começa a construir. Tenha o seu primeiro método, como você utilizou com essa menina que começou a mentoria com você, você já utilizou um método com ela. Coloque Uhum. no papel isso, é importante para que você comece a validar os seus processos. Então, isso é fundamental. A letra O significa orientação, porque não adianta você ter um método se você não tem orientação. É a mesma coisa do que você, quando você deseja realizar a construção de um objetivo, só que você não tem uma orientação. Eu quero fazer um bolo. Particularmente, eu faço alguns bolos gostosos, que o pessoal aqui fala. Mas imagine que eu queira fazer um bolo de cenoura. Nunca fiz um bolo de cenoura. Se eu pesquisar na internet, eu olho a receita, compro todos os ingredientes, mas eu não E tenho uma faz. orientação. Eu vou fazer. Se vai sair certo, não sei. Pode ser que sim, mas há grande chance de dar errado, porque eu não estou Uhum. seguindo uma orientação, eu estou apenas seguindo um método que foi a receita. Mas se eu acompanhar alguém me orientando, alguém do meu lado, seja minha esposa, minha mãe, um amigo, me orientando, olha, Cristiano, você vai colocar tantas xícaras de leite, são 2 cenouras, você tem uma orientação. A grande chance desse bolo sair perfeito. Pelo Uhum. menos gostoso ele sai. Então, é um, Ou assistindo vídeo do YouTube. no YouTube eu não utilizo muito essa questão de ficar acompanhando o que as pessoas colocam lá. Pode dar certo? Sim. Tem muita coisa boa no YouTube, mas tem algumas coisas que eles não contam. Mas Uhum. sim, tem coisas ótimas no YouTube também. Então a letra O que eu utilizo no meu método é a orientação.
Eu tenho um Uhum. método, mas é importante ter essa orientação. Em tudo que você fizer, tenha essa orientação, seja com a sua mentorada, seja quando você estiver em uma live, realizando alguma atividade, sempre tenha orientação. Essa orientação Uhum. é fundamental. Se você não tiver ninguém para te orientar, você tem você mesmo. Você para e pensa: será que isso funciona mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Só que você tem que pensar como o seu cliente. Não pense somente como a Vicky, a mentora. Pense como cliente. Será que o meu cliente ele destravou na fala? Será que eu consegui orientá-lo em exercícios práticos que ele consiga realizar depois da minha mentoria que ele participou hoje? Então é Uhum. fundamental também ter esse discernimento de você perceber se você conseguiu gerar essa orientação nas pessoas. Eu achei interessante que você falou que quando fiz o estágio, eu estava fazendo curso de pedagogia, aí tem que fazer o estágio, né? Sim, E eu tive que dar aula de uma disciplina que eu odiava, História da Educação. sim. Eu você isso que você falou, né? A Vicky que não gosta, né? E Então, assim, já que eu tenho que fazer, né? E eu tenho que me formar de pedagogia, aí eu falo assim, eu como aluna, aí me lembrei que você sim, falou, eu como como aluno. aluna, como que eu gostaria, como se funciona, como que eu gostaria de aprender. Sim, Aí eu comecei a fazer meus planos de aula como se fosse eu aluna. Ah, você gosta de aprender assistindo vídeo, isso. colocando música, botando as meninas para fazer peça teatral. E foi isso que eu fiz. É Por isso que isso no meu mesmo. estágio eu tirei 9 e pouco. No meu estágio, por isso. Porque eu pensei como Como aluna, aluno. não como professora. Né? Eu sempre Aí, coloco isso. e eu fiquei apaixonada com a história de educação. Eu dei história da Grécia. E eu fiquei apaixonada. Depois eu Viu amei só? da aula. Viu só? Fez sentido para você, porque Fez você total. pensou como um aluno. Eu sempre coloco isso para os meus alunos, desde quando eu ensinava informática, desde a informática básica, avançada, informática específicas para professores de informática, eu sempre colocava essa questão. Realize as suas atividades como o aluno. Pense no aluno, não como o professor. E assim, a sua chance de você ter sucesso é muito maior. São 10 vezes a mais do que você só, eu vou fazer somente desse jeito, porque esse jeito é o jeito que funciona. Se um professor Aí eu fez de uma validei e deu forma, certo, viu? Aí você validou falou, validou e deu certo. isso, valida sempre. Então, isso é fundamental. A letra V significa velocidade. Então, qual é a velocidade que você executa as suas ações, as suas tarefas? Você criou seus métodos, você criou as suas orientações, mas qual é a velocidade que o seu mentorado coloca em prática? Qual é a velocidade que você, como mentora, coloca isso em prática? Você está em uma velocidade de iniciante, porque você está começando agora, você está numa velocidade média, porque você já tem os seus métodos e as suas orientações validadas, as suas experiências, as suas provas sociais. Qual é a sua velocidade que você está no seu processo? Então, isso é importante que você tenha em mente. Como eu perguntei para você, o que você espera até dezembro, até o Natal? Qual é a sua velocidade das suas ações? Que você está trilhando esse caminho de evolução. Então é fundamental ter essa velocidade. Quando eu coloco isso para os meus mentorados, eu coloco o seguinte: o processo de mentoria ele é fundamental, porque nele você tem esse acompanhamento, você, além de aprender, você coloca em prática, você aplica e você executa. E você consegue verificar os resultados. Por isso que eu coloquei esse processo em 3 meses, porque em 3 meses a pessoa ela consegue resultados, desde que ela siga aquele processo. Porque não adianta você ter um processo, ter um método, uma orientação, mas se a pessoa ela não colocou em prática.
Então, isso eu estabeleço em uma velocidade. Uhum. A letra E significa a entrega. Então, essa entrega parte muito do mentorado. Qual que é a entrega que ele tem? Qual que é o comprometimento que ele teve no processo de mentoria ao executar uma tarefa, uma atividade, seja criar um post no Instagram de forma bem criativa, bem diferente do que ele verificou até hoje, das coisas que ele viu até hoje no Instagram. Porque nós acessamos o Instagram, pegamos o nosso celular, vimos muitas coisas iguais, muito parecidas. Mas qual que é a diferença? Qual que é a entrega que você tem? Será que você se dedicou em aprender uma única ferramenta? Você não precisa aprender 5, 10 ferramentas. Aprenda uma ferramenta, mas domine aquela ferramenta. Saiba como utilizar para que você consiga extrair o diferencial desta ferramenta. Isso é a entrega. Então, esse é o meu método que eu criei com o nome de MOVE. Gostei, achei interessante. Muito bom mesmo. Então, vou compartilhar aqui com você mais um mapa mental. Agora a respeito do método DDD. O que é isso, método DDD? Isso desperta o gatilho de curiosidade. Com certeza. Método DDD. Então, ele é dividido aqui entre dores, dúvidas e desejos. E aqui eu já coloquei já uma outra ferramenta que é referente à estratégia. Como você me informou, ou que você tem algumas dificuldades em alguns processos, então eu coloquei aqui também essa opção estratégias. Mas no método DDD, que eu utilizo nas minhas mentorias, nesse processo de mentorias, eu ensino os estudantes, eu acompanho os estudantes, os mentorados nessa questão. As dores. Quais são as dores mais comuns? Não tem métodos, cobram barato, fazem live sem resultado, não conseguem engajamento. Esse daqui são as dores de uma pessoa que está iniciando no seu processo de mentoria. Como nós vimos, a pessoa, eu quero ser mentor, mas não tem método algum. Ela só colocou na cabeça que ela quer ser mentora, mas ela não tem nenhum método ainda e ela não testou. Isso é comum? É comum, é muito normal isso as pessoas não terem métodos. Mas quando você inicia, começa a criar o seu método, você valida aquele método. E quando você coloca em prática, as pessoas começam a ouvir sobre as suas estratégias. A questão de que cobram barato, colocam um preço zero, um preço lá embaixo, 250, 197, R$ 97. É errado isso? Depende de cada um, depende da sua necessidade. Mas nós costumamos dizer o seguinte: quando você vê uma promoção que está um valor muito abaixo, você desconfia. É a mesma coisa do que você querer viajar para o Nordeste. Você quer fechar um pacote de 7 dias em um resort, ele está cobrando R$ 1.500 por pessoa durante 7 dias. E simplesmente você encontrou uma promoção no site cobrando o valor de R$ 500, 7 dias. Você desconfia. Você compra esse de R$ 500? Ah, não vou mentir, não. Dependendo da situação financeira, não vou mentir, não. Depende então da situação financeira. Mas É. lembre-se, ó, um resort é um hotel 5 estrelas que tem É. todas as comodidades, tem o traslado, as passagens, eles buscam você no aeroporto. Já essa outra promoção no valor de R$ 500, você não conhece o hotel, não é um É. resort, não tem as passagens aéreas, você vai ter que comprar. Vejam só as Ah, então se, dificuldades. aí se torna-se bem mais caro. Então, como a gente fala, né, nós falamos que o barato sai mais Sai caro. caro.
Com certeza. Então, quando a gente coloca um preço da mentoria, é fundamental que você estabeleça o seu tempo. É o seu tempo que você está cobrando. Então, se a pessoa cobra R$ 90, R$ 97, R$ 197, é o tempo que ela tem para expor aquelas atividades, aquele processo. Quando você colocou o preço zero 497 em 6 encontros, perfeito, tá ótimo, você está iniciando. Depois, como eu disse, você vai criar sua esteira para você subir. Uhum. Quando eu comecei no meu processo de mentoria, eu comecei cobrando o valor de 297. Olha que Uhum. foi bem mais abaixo que o seu, de Foi. 497. Então, porque eu precisava colocar em prática os meus métodos, eu precisava validar esse método, testar, executar e encontrar as dores dos meus mentorados. Então, eu coloquei esse preço bem abaixo, bem acessível. Só que esse método eu utilizei em 3 encontros durante um mês. Uhum. Agora que eu já tenho métodos validados, que eu tenho os processos, que eu entrego os materiais, as minhas estratégias, hoje eu não cobro mais esse valor de 297. Uhum. Uma outra dificuldade também, que essa você até colocou, são as lives. São as Uhum. lives que você não conseguiu resultados. Eu vejo muito as pessoas criando lives, colocando vários conteúdos na internet. Muitas pessoas realizam lives no mesmo horário, às 20 horas. Quando eu acesso meu Instagram, tem lá 10 lives ao mesmo tempo. Não Uhum. consigo assistir, Não tem porque como. não tem como você escolher uma única live para você poder assistir. Às vezes tem um tema interessante que você quer assistir, aí você passa o dedo assim para outra live, você começa a acompanhar, mas você não consegue gerar um resultado na pessoa que está assistindo. Como que Uhum. as pessoas elas criam essas lives que geram resultados? Primeiro, tem que fazer sentido para a pessoa. Tem que descobrir quais são as dores, quais são as dúvidas que essa pessoa ela tem. Você começa a descobrir isso e assim você consegue trazer para a sua live. Você precisa engajar as pessoas, precisa despertar a curiosidade sobre aquele assunto que você quer trazer para as pessoas. Mas eu vou Uhum. falar isso sobre daqui a pouco eu falo sobre as lives que geram resultados. Certo. Não consegue engajamento, é a mesma coisa do que você fazer um post e ninguém comentar. Isso também é comum. Não espere que as pessoas fiquem comentando nas suas postagens, porque a ideia é que você gere conteúdo e que o Instagram ele verifique que as suas postagens são relevantes, que as pessoas estão visualizando. É preferível que a pessoa ela salve a sua postagem do que ela fica curtindo a postagem. Uhum. Se você coloca uma postagem em formato carrossel, que é quando você conta uma história, é mais fácil que a pessoa ela permaneça de 10 a 25 segundos olhando cada postagem no sentido carrossel, que é você criar uma história com um início, um meio e um fim. E assim Uhum. a pessoa ela permanece mais tempo acompanhando. E o algoritmo do Instagram, ele percebe isso. Por que as pessoas estão ficando 30 segundos olhando as postagens da Vicky? Eu vou colocar para mais pessoas, porque o Uhum. conteúdo dela é relevante. Se você somente colocar fotos, colocar mensagens curtas, as pessoas passam assim despercebido. Às vezes mal olham, apertam várias vezes no próprio celular para que possam passar rapidamente. Mas conte uma história para que gere um engajamento nas pessoas. Então é importante descobrir as dores. Então, esse aqui é o primeiro D. Segundo D são as dúvidas. Quais são as dúvidas que o meu cliente tem?
Qual o melhor horário para postar? Eu vejo isso também, muitas pessoas, muitos players no Instagram falando qual é o melhor horário para postar. Saiba que isso não existe, tá? Não existe um melhor horário para postar. Porém, é importante você criar uma rotina. Se você posta todos os dias 7 da noite, poste sempre 7 da noite. Às vezes as pessoas postam 10 horas da manhã, 2 da tarde, 8 da noite, não tem uma rotina. Com o seu público, você já tem esse público definido? Se você Já o meu público, geralmente eles olham ou meio-dia ou às 18 horas. E a maioria são mulheres entre 35 a 54 anos. Isso. E você já pensou por que que você não conseguiu gerar esse engajamento nos homens? Não sei, até assim, é que eu não estou com o celular aqui. Mas é engraçado, depende do conteúdo, ele varia. Tem vezes que os homens estão mais engajados que Sim, as mulheres, né? Eu acho isso. que os homens ainda têm um pouco de dificuldade. Você não que já está dentro da área, mas eu vejo que isso é que eu vejo, né? Até como Sim, terapeuta e tal, que às vezes os homens é mais difícil de se abrir para ter a mudança, sim, né? com certeza. E eu Para posso dizer a querer. você que eu mesmo sou um deles. Então, então, Sou eu um deles. acredito que é isso, que tem um pouco de resistência ainda Sim, pro lado do autoconhecimento, passar, quer dizer, para que eu vou querer autoconhecimento, eu já me conheço, eu já me sim. garanto, tem esse lado cultural dos homens, um lado assim, entre aspas, o machismo, né? Ah, eu não Tem. preciso aprender, isso é coisa de mulher, né? É. Aí eu já Mas, não é comigo essa parte. Eu gosto de aprender sempre. Gosto de mas aprender. você é exceção, né? Mas a grande maioria são assim. O pensamento deles, a grande maioria é assim. Mas varia, viu? Agora eu vejo que os homens estão mais engajando, viu? Sim. Então, o que que você consegue trazer para que os homens possam participar e engajar mais? Você precisa descobrir quais são as dores que os homens têm. Como você mesmo já citou, você já colocou alguns tópicos que são ótimos. O homem não consegue falar de si, não consegue se abrir, tem dificuldades, colocam na cabeça que eu não posso fazer isso porque é coisa de mulher, só as mulheres que fazem, porque as mulheres são sensíveis. Ou seja, você precisa descobrir quais são as dores que os homens têm. E você começa a atrair o público masculino para essa questão. Eu Então, se... acredito que com esse workshop que eu tô doida assim, eu sei que você vai me ensinar, né? De que forma eu vou publicar esse workshop. Eu tô ensinando específico esse workshop porque está perto, né? sim, Justamente, eu acredito que com esse workshop eu consigo atrair mais homens, com certeza. porque vai falar mais a linguagem deles, entendeu? Isso, tem que fazer tem que trazer a linguagem do público masculino. Eu acho que nesse workshop eu consigo atrair mais workshop porque vai ser mais a linha racional dos homens. Sim. Uma coisa que eu verifiquei é que você colocou o horário das 9 da manhã. Uhum. Parece que é das 9 ao meio-dia. Das 9h30. Isso, então às vezes o homem não gosta de acordar tão cedo para poder assistir, ou às vezes ele está trabalhando. Mas no domingo tá não. É domingo. É domingo? Ah, Aí, é. que bom então. É Eu pensei que domingo. era fim de semana. Não, é domingo. Não, a gente colocou domingo. Não, a gente botou domingo justamente por causa disso. É domingo. Perfeito. Para não ter essa desculpa. Não tem nenhuma desculpa. Então, aqui a questão de qual o melhor horário para postar é você que define. Como você já disse, que é meio-dia e E às 18 18 horas. horas, então você já tem já um horário definido. Mas é Já. importante você criar algumas Muda. postagens em outros horários, para que você verifique se no próprio Instagram se teve um pico de visualização daquela postagem, daquele stories que você postou. Às vezes pode ser que tenha um horário das 20 horas, 21 horas, 2 da tarde. Então é interessante você verificar outros horários também com as suas postagens. Uhum. Eu sei que a postagem que o pessoal gostou muito, que foi a caricatura minha.
né? E que eu vou querer aproveitar essa caricatura e fazer postagem minha em cima dessa caricatura, né? E Sim, eu vi que as pessoas gostaram muito. isso, Esse aí teve muito engajamento. isso mesmo, perfeito. O que postar? Nessa opção de o que postar, é importante você não postar somente textos, porque tem pessoas que preferem ver imagens, são mais sinestésicas, são mais pessoas que gostam de imagens. Se você cria um post somente com texto, mas você não contextualiza, ou seja, você não coloca uma história para que faça sentido para as pessoas, elas não irão engajar com a sua postagem. Se você colocar uma imagem, é importante verificar a qualidade desta imagem, se a imagem ela faz sentido com o que você quer transmitir para as pessoas, é importante chamar a atenção. E tem muitas pessoas que chamam a atenção por conta das dores e as dúvidas que elas têm, seja no negócio que ela está, seja no trabalho que ela atua, é importante ter em mente o que postar. Ao invés de sair olhando tudo que as pessoas estão fazendo, comece a criar suas próprias postagens, seja autoral, evite copiar o que as pessoas estão postando. Claro que no Uhum. começo é para que você tenha ideia do que você pode utilizar, mas crie do seu jeito. Utilize as suas cores. Tem uma das minhas aulas do meu processo de mentorias que no Canvas eu falo a questão das paletas de cores, como você cria a sua identidade visual para que as pessoas começam a verificar aquela cor e começam a lembrar de você. Como fazer uma Uhum. live? É importante essa questão das lives, que, como nós estávamos falando, que as pessoas realizam diversas lives todos os dias. É interessante você ter um público e com esse público você cria a sua live, você faz a sua live para que você traga essas pessoas para o seu WhatsApp, para que você tire essas pessoas do Instagram. Nas lives, é importante fazer? Sim, é importante. Mas o que eu vejo sempre são as pessoas entregando muitos conteúdos, ao invés de trazer esse conteúdo para um grupo de WhatsApp, onde você consiga realizar uma venda de uma mentoria, de um processo de mentoria. Eu vejo muitas lives e tem vários conteúdos. Eu fico imaginando o seguinte: por que essa pessoa ela não coloca um grupo de WhatsApp? Tira as pessoas do Instagram, porque na live, você está acompanhando a live, alguém te chama, você simplesmente olha ao lado e já esqueceu tudo daquela live que você estava acompanhando. Você no celular, você apareceu uma notificação, uma mensagem no WhatsApp, você pega o seu celular e simplesmente você para esqueceu qual era o conteúdo daquela live que você estava acompanhando. O intuito da live é que você traga as pessoas para um grupo de WhatsApp. É isso que a gente fez, né? A gente criou um grupo para esse workshop e né, a gente colocou o link do WhatsApp, né? Para clicar Sim, na bio, que vai ser direcionado para esse grupo, justamente para botar as informações, para falar sobre o isso. material, tudo. A gente já criou esse grupo e já tá gente se inscrevendo, viu? É isso mesmo, perfeito. O outro D significa os desejos. Quais são os desejos do seu público? Então, aqui eu coloquei um exemplo: liberdade de tempo, liberdade geográfica, você faz o seu horário, trabalhar de qualquer lugar. Então, quando você desperta os desejos das pessoas na sua mentoria, você consegue atrair muito mais pessoas para que possam participar. E simplesmente a pessoa que participa da sua mentoria, ela vai te indicar para outras pessoas, porque você conseguiu atingir os desejos dela. Então, quando eu crio um processo de mentoria, eu quero ter uma liberdade de tempo, porque eu quero realizar o meu horário. Eu quero trabalhar de segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu quero viajar,
final de semana eu quero trabalhar só dia de sábado, não quero mais trabalhar no domingo, ou não quero mais trabalhar numa quarta-feira, eu quero ir ao shopping na terça-feira assistir um filme. Eu quero ir à praia na quarta-feira. Eu quero ter uma liberdade de tempo. Então é o meu desejo. Liberdade geográfica. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, a hora que eu quiser, porque eu tenho essa liberdade geográfica. Eu trago isso para a pessoa. É um desejo que ela tem. Ainda mais com essa situação da pandemia, que as pessoas estão trabalhando em casa. Então elas têm essa liberdade geográfica. Isso é fundamental. Quando você colocou no título a destrave, será que a pessoa ela tem essa liberdade de tempo? Uhum. Será que você conseguiu atingir a liberdade geográfica dela? Como eu disse, eu vou destravar o quê? Vou destravar o meu tempo? Vou destravar a minha liberdade geográfica? Você já atingiu já um desejo meu. Você faz o seu horário. Quando você coloca para o seu mentorado que ele pode fazer o próprio horário, você cria esse desejo na pessoa. Porque quando você trabalha em uma empresa, você tem que cumprir uma jornada de trabalho, das 8 às 5, das 9 às 6. Eu, por exemplo, eu cumpro o horário de trabalho na faculdade das 10 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. E ao sábado, das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Mas quando você traz essa questão para o seu mentorado, que ele consegue criar o seu horário, você estabelece isso com ele, um desejo. Ele vai querer aprender cada vez mais. Como que eu consigo fazer isso? Você consegue me ajudar? Sim, eu consigo. Você traz isso para a pessoa. Então você despertou um desejo. Trabalhar de qualquer lugar. Então, no nosso caso, da mentoria, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Na sua casa, você está em um hotel, você está passando férias na casa de algum parente, está numa fazenda. Você consegue trabalhar de qualquer lugar. É importante trazer os desejos para o seu mentorado. Então, isso é o meu método DDD. Isso daqui é só por cima, tem muito mais coisas disso, mas isso daqui é uma outra história, É, outro assunto, é só na com certeza. mentoria. A estratégia. Na estratégia é importante que você tenha ah, esses três pilares. São criar oportunidades. Quando você cria oportunidades para a pessoa, ela não te larga mais. Porque você criou uma oportunidade, nossa, eu consegui melhorar a minha fala com uma dica que a Vicky me ensinou. Eu aprendi com ela. Eu não vou largar mais a Vicky, porque se eu aprendi uma técnica nova, um método novo, me destravou na minha comunicação, será que eu não consigo melhorar a minha postura corporal, a maneira que eu estou agindo com as pessoas? A minha comunicação ela pode ser melhor ainda do que é hoje? Então você cria uma oportunidade para as pessoas. É importante que você tenha também que essa questão de estruturar um funil de vendas. Porque quando você faz uma live, você trouxe as pessoas para o seu WhatsApp. As Uhum. pessoas irão acompanhar, você irá ministrar uma aula no Zoom ou no Google Meet. Nesta live ou na aula que você utilizar, é importante que você tenha uma proposta, você tenha um funil de vendas, porque as pessoas estão aqui, ó, no topo. Elas entraram, elas estão no próximo passo, o próximo andar. Descer um andar é a questão delas entrarem no seu grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, acompanhando a sua aula, a sua mentoria, você precisa gerar a venda para essa pessoa. Ou seja, você cria uma oportunidade de compra da sua mentoria. Como eu disse, Uhum. a minha mentoria ela é mix, em grupo e individual. Se a pessoa falar para mim, Cristiano, eu quero somente a mentoria individual,
Tudo bem, perfeito, mas eu quero participar de uma mentoria em grupo. Ótimo também. Então, eu tenho essas duas opções. Então, isso é importante, que você crie as oportunidades de vendas. Comprar tráfego. Quando fala nessa questão de comprar tráfego, entra na questão do tráfego pago. Que nada mais é do que oferecer uma oportunidade, ou seja, através de um anúncio. Quantos anúncios nós acompanhamos no Instagram? Vários. Vários. Várias pessoas oferecem os seus produtos, oferecem os seus serviços. Aquilo são anúncios. Eles falam assim: arrasta para cima, clica no link da bio. Eles simplesmente criaram uma oportunidade, acessaram o Instagram e criaram uma promoção. Nessa promoção, a pessoa ela investiu. Você começa a investir a partir de R$ 6. Tem vários valores e o Instagram ele começa a entregar a sua postagem para aquelas pessoas. Há umas 2 semanas atrás, eu fiz uma postagem no Instagram e eu comprei esse tráfego pago, eu paguei R$ 25. A minha postagem foi visualizada para mais de 750 pessoas. Bastante. Paguei R$ 25. Imagine você fazendo no tráfego pago R$ 50 e foi visualizado por 1.000 pessoas. Dentro dessas 1.000 pessoas, você consegue trazer essas pessoas para uma live, consegue trazer para o seu grupo de WhatsApp, e dentro do grupo de WhatsApp você consegue realizar, vou colocar de 1.000 pessoas que visualizaram, você consegue realizar 10 vendas a 497. Olha só o quanto você consegue conseguir com a sua estratégia. Claro que no começo é importante fazer o tráfego orgânico, que é aquele que todo mundo faz, que posta, pede para as pessoas comentarem, coloca enquetes, mas quando você coloca o tráfego pago, você consegue atrair muito mais pessoas. Mas é importante que você tenha as estratégias, porque essas pessoas, elas virão sedentas de conhecimento. Elas querem saber o que você tem a oferecer, qual que é o seu produto. Por isso que é importante você ter em mente as suas oportunidades, o funil de vendas e o tráfego, que é onde você cria uma oportunidade. Uhum. Então, essas são algumas estratégias do método DDD. E a live que vende? Como você me perguntou. Então, eu criei aqui também no mapa mental a respeito da live que vende, que é um processo que é importante. É um processo de 7 passos, que eu chamei de 7 passos. Passo 1 de uma live que vende: criação de expectativa. Você tem que criar expectativa nas pessoas. Não adianta você já colocar qual é o título da live, se você não criou uma expectativa. Você conte uma história. Por exemplo, eu criei uma expectativa com você quando eu falei que a minha mentoria chama-se Move. Eu não falei qual era o significado. Eu só te falei, olha, o meu processo da minha mentoria chama-se Move. Eu vou te explicar durante esta mentoria o que significa. Quando eu falei do método DDD, você não sabia o que significava as letras DDD. Eu criei essa expectativa em você. Creio eu que você deve ter imaginado, mas o que significa esse DDD? Será que é o 011? Será que é o 31? É o código da cidade? Não. Criou uma expectativa em você? Sim, Você ficou curiosa para saber o que é isso? sim. Então, criei uma expectativa. Então, é importante criar expectativa no seu público. Como que você cria essa expectativa? Despertando a curiosidade nas pessoas. Promessa. Na sua live, é importante que você faça uma promessa. Como eu disse a você, durante a aula eu irei falar sobre o que significa o MOVE, o que significa o DDD. Eu prometi e eu cumpri. Eu mostrei a você
os métodos, mostrei a orientação, falei sobre as estratégias. Então, eu cumpri a promessa, eu indiquei. Então, é importante que você crie uma promessa na sua live. A pessoa, ela vai acompanhar a sua live, porque ela sabe que tem uma promessa. E durante a live, você entrega esse conteúdo. No Uhum. passo 3, você tem que contar uma história. Porque a história engaja muito mais as pessoas. Como eu contei a história da questão do bolo de cenoura, do resort. Eu não contei uma história? Uhum. E eu citei alguns exemplos, ou seja, do processo. Então eu comecei a contar uma história, vou fazer um bolo de cenoura, eu vou acompanhar a receita. Se eu tiver uma orientação, a chance desse bolo sair bom, melhor, perfeito, é grande. Se eu não seguir uma orientação, fazer do meu jeito, com certeza esse bolo ele vai sair errado. Ou seja, eu contei uma história, eu me coloquei no mesmo nível de uma pessoa que está iniciando, porque nós não somos perfeitos, nós estamos em constância, estamos sempre aprendendo, né? Estamos constante aprendizado. Você aprende todos os dias. Então é importante você se conectar com as pessoas. E você se conecta com histórias. Uhum. No passo 4 de uma live que vende, é importante você identificar o problema. Tem que ter um problema. Se você contou uma história, nessa história você tem que trazer à tona o problema. Como eu citei a questão do resort, 5 estrelas no valor de R$ 1.500, com o outro que me ofereceu R$ 500. Eu falei do problema das passagens, que você vai ter que comprar. Eu falei do problema que você consegue verificar naquele resort, que ele não é de 5 estrelas, que foi uma propaganda enganosa, o barato sai caro. Então, você tem que identificar qual é o problema da sua história para que você crie essa conexão com as pessoas. Porque todos nós temos problemas. Eu tenho dificuldade em vender no Instagram. Eu tenho dificuldade em criar um post que vende. Eu tenho uma dificuldade em criar uma live que vende. Então, eu já identifiquei já no meu público quais são os problemas. E isso você consegue trazer na sua live. Porém, não fale a solução, tá? Uhum. Uhum. Isso é importante, porque se a pessoa ela quer saber a solução, ela tem que entrar no seu grupo de WhatsApp e ela tem que permanecer no seu grupo e ela vai te acompanhar, ela vai assistir a sua aula ao vivo no Zoom ou no Google Meet. Então, a solução é o conteúdo. Então, você já identificou o problema, trouxe as pessoas para o seu grupo de WhatsApp e na sua aula ao vivo você traz essa solução, que nada mais é do conteúdo, que é isso que nós estamos fazendo agora. Sim. Por isso que eu te perguntei quais eram as suas dificuldades e aqui eu listei algumas dificuldades. No passo 7 da sua live é o reforço. O que seria esse reforço? É você fazer um breve resumo de tudo aquilo que você passou. Eu só pulei aqui o passo 6. Foi. Passo 6 é a oferta. Na live você tem que fazer essa oferta, chamando as pessoas para o seu grupo do WhatsApp. É a oferta que você faz. Ah, você quer saber mais sobre como fazer uma live que vende? Entra no meu grupo de WhatsApp que eu explico a você. Você quer aprender a criar posts que chamam a atenção? Entre no meu grupo de WhatsApp que eu ensino a você o passo a passo. Assim, você abriu a opção de oferta. E o reforço é o resumo de tudo aquilo que você disse de maneira resumida. Isso é uma live que vende. É muito melhor você fazer uma live que vende do que você realizar lives com excesso de conteúdos. Porque tem pessoas que realizam
5, 10 lives toda semana, mas não consegue gerar uma ou duas vendas, porque não gerou conexão com as pessoas. É como eu citei, tem pessoas que realizam lives todos os dias às 8 da noite. Tem várias lives, eu não consigo assistir. Mas se a pessoa gerar uma única live, conseguir trazer as pessoas para um grupo de WhatsApp, com certeza 2 a 3 vendas você consegue gerar. Isso aqui é Uhum. um breve resumo da live que vende. Uhum. Agora eu vou mostrar para você no Canva. Como você falou, a questão de posts, né? Como Sim. criar esses posts. Vou mostrar aqui para você. Vou interromper aqui e vou compartilhar a tela do Canva. Deixa eu clicar aqui novamente. Apareceu para você o Canva? Apareceu. Apareceu? Então aqui é a minha página do Canva. Eu já acesso pelo meu Design. Gmail. Então Eu eu tenho também. aqui já é muito mais fácil. Muito Aqui, mais rápido e sim. sim. Aqui eu tenho algumas postagens que eu realizei durante essa semana. Uhum. Aqui eu coloquei um exemplo de uma postagem. Deixa eu ver se ele vai abrir. Aqui nessa postagem, ela é bem simples e eu já deixo claro qual é o meu interesse. Então, eu coloquei o seguinte: Canva para iniciantes. A pessoa nunca mexeu no Canva, não tem conhecimento nenhum. E ela gostaria de aprender, ela quer aprender. Então, já descobri uma dor dessa pessoa. Ela está cansada de ver várias postagens de muitas pessoas, pessoas profissionais, são pessoas que dominam completamente o programa. Mas será que essas pessoas elas sabem ensinar? Será que elas têm paciência para poder ensinar? Uhum. Dificilmente. Elas querem vender, né? É. Então coloca essa questão, mas esquece que nós lidamos com pessoas e não com números. Cada Uhum. pessoa é importante. Por isso eu coloquei essa postagem. Canva para iniciantes. Venha ser move, ou seja, movimente-se, organize, vença e eleve-se. Aqui a linguagem já está diferente da que eu mostrei para você agora há pouco, porque aqui o meu intuito é trazer essa pessoa que está iniciando para um movimento, para que ela se organize, para que ela possa vencer os medos que ela tem, as dificuldades na internet, no programa, para que ela eleve-se, que ela saia do ponto A, que ela siga para o ponto B, C, D, e ela consiga aumentar a sua autoestima. Uhum. Mentoria de auto-ticket, ou seja, essa mentoria para os alunos iniciantes, para as pessoas que estão começando, essa postagem aqui ela chama atenção, porque eu coloquei uma imagem de um celular, que a pessoa pode utilizar o Canva no computador ou no celular, e o que que ela vai aprender? Ela vai aprender a criar suas próprias postagens. É importante que você coloque um horário, neste caso aqui é da aula, eu coloquei hoje, por exemplo. Tem Uhum. uma fonte que chame atenção, trabalhe as questões do contraste, da organização também, para que isso chame a atenção das pessoas que acompanharem as suas postagens. Isso aqui é um Uhum. exemplo de um post. Vou mostrar para você um outro exemplo. Deixa ele abrir aqui para mim. Porque hoje tem de tudo, né? No É, Instagram tem várias postagens. com Aqui eu certeza. tenho um vídeo que eu criei hoje para os meus alunos lá da faculdade. Criei em formato de um vídeo. Fiz um material em PDF da minha aula que eu ensino os alunos na faculdade. Criei um material em PDF com passo a passo. Esse daqui é um outro post que eu comecei a criar hoje no ônibus, mas eu ainda não finalizei ele. Uhum. Mas eu já defini quais são as cores que eu vou utilizar.
ainda vou criar essas postagens ainda hoje ou amanhã, mas é importante chamar a atenção das pessoas. Como que você atrai a atenção? Com as cores, com a fonte adequada, com um design adequado. O Canva, ele tem muitas ferramentas essenciais. Muitas ferramentas são gratuitas, mas muitas são pagas. Uhum. Na mentoria eu falo sobre isso também, sobre essa questão. Aqui É, eu tenho no Canva eu já criei slides, que eu acabei transformando em e-book, já criei cardápio, já criei isso, etiqueta para uma pessoa que está vendendo um creme para os pés, já criei várias sim, coisas. é isso mesmo, tá no caminho certo. Uhum. Criei uma simples postagem, coloquei uma aqui de um passo a passo, criatividade. Aqui eu tenho um de avisos que eu criei, coloquei até minha foto também. É interessante colocar uma foto, uma estrutura. Nesse modelo aqui eu mostro como criar um funil de vendas. A questão da live também, aqui eu já tenho já um método utilizado. Então é bem interessante. E agora eu vou mostrar para você um outro exemplo. Deixa eu abrir aqui, que é este post aqui para o Instagram. 5 passos para criar o seu discurso de posicionamento em 1 minuto. Aí eu coloquei o seguinte, ó, pergunta contraste. Você já parou para pensar o que separa as pessoas X de Y? A descoberta é uma ferramenta. Aí eu coloquei um exemplo de uma pessoa que está iniciando, que eu descobri. Jeito tradicional. A maioria das pessoas acredita que o melhor é fazer. Aí a pessoa coloca qual é o método tradicional. Jeito novo. Mas a verdade é que o seu método que você utiliza é o melhor jeito de fazer. Então você tem que trazer isso para a pessoa, que o seu jeito, a maneira que você ensina é melhor do que as pessoas, do que elas estão acompanhando. E o CTA é a chamada para ação, que você precisa fazer com que a pessoa ela tome uma atitude, que ela realize uma ação. Então, isso daqui é um post que chama bastante atenção e faz com que a pessoa ela salve esse post, não apenas curta. Então, isso é bem interessante. Alguma dúvida? Não, dúvida não. Eu só queria ver assim, é, foi tanta informação interessantíssima. Agora eu pensei, como é que eu faço para chamar a atenção desse workshop, Sim, né? Eu vou te falar assim, quais são as dores, quais são os objetivos desse workshop, né? É, assim, como eu trabalho, como chama-se Sistema de Gestão da Qualidade, que é a ISO 9001-2015, que é esse sistema que ajuda a organizar a empresa como um todo, desde a parte financeira, a parte administrativa, que mais? Recursos humanos, compras, vai desde gestão de estoque. Então, é muito, muito. É como se fazer um curso de administração sem ter feito faculdade de administração, sim. onde vai ensinar o PDCA, naquele ciclo do PDCA, Uhum, tem as ferramentas do Chicago, né? Tem método, sim. metodologia, né? Tem várias ferramentas da qualidade super interessantes, mas não vai estar nessa parte de ferramenta da qualidade não, porque quem está iniciando não vai entender muita coisa, não. Eu Verdade. vou ser coisa mais simples, assim, a parte do PDCA, a parte de gestão de estoque, onde pega muitas coisas assim, que às vezes as pessoas compram, se for dependendo do ramo da atividade, se for venda de produtos. Então, às vezes as pessoas compram produtos a mais sem fazer o inventário, sem fazer um controle de gestão de estoque, né? Sim. Então, ou compra mais ou a compra de menos. Ou fica assim muito parado, às vezes o produto que acha que produto parado não é dinheiro, é perda de dinheiro, porque se está lá Nesse, paradinho. nesse workshop aí, tem uma oferta. Ele é gratuito? Vai ser gratuito. Gratuito. Mas Vai. ele Mas tem uma oferta. no final vai ter. Qual que é essa oferta?
A oferta vai ser de fazer uma consultoria, mentoria, né? Uma Sim, mentoria, né? Eu estou pensando não só 6 encontros, porque 6 encontros nesse caso é muito pouco, sim, né? Aí nesse caso eu estou pensando de fazer mais ou menos 15 encontros. Aí vou pedir para a pessoa escolher ou individual ou em grupo. sim. Vai Aí fechar. você já deixa claro já essa questão. E o É. valor, quanto que vai ser? O valor eu não pensei não, mas na minha ideia, Hum, realmente, eu não vou cobrar 497 não. Aí eu vou cobrar é, mais. com Aí não certeza. tem como, porque são 15 encontros, leva mais tempo. Sim, Aí eu estou pensando no valor de 1.297. certo. Sabe quanto que custa a minha mentoria? Quanto? Esta. Quanto que você Não. imagina? Quer participar do meu processo de mentoria? Eu vou chutar, viu? Agora eu estou te perguntando se você quer participar. Ah, tá. Quero. Quer participar? Vou te Quero. enviar o formulário para ver se você se enquadra naquilo que eu consigo ajudar. Aí eu te Uhum, aprovando e lá eu coloco o valor. Mas é importante que você estabeleça dois valores: um valor uhum, para individual e um valor para uhum, em grupo. Primeiro, realize a venda individual. uhum. A venda da mentoria individual ela tem que ser superior à em grupo. Sim. No decorrer das aulas que você realizar nesse workshop, você consegue já sentir nas pessoas se elas têm a condição de participar da individual. Se você não conseguir vender a individual, venda em grupo. Qual que é o Uhum. valor que você imagina colocar? Ó, e se o individual, eu estou pensando, 1.297, aí no caso, em grupo seria a metade. Não, Porque vai ser mais não, gente, não, não? não pode colocar metade, porque você não valoriza você, o seu tempo. Eu botaria quanto nesse caso? Colocaria 997, já tá bom. Certo. Porque se a outra é mil duzentos e noventa e 297. sete, coloca 997. Coloca parcelado. Quando você parcelar, cuidado para você não colocar muitas vezes, 12 vezes, por exemplo, porque o seu público desse workshop são pessoas que trabalham, que dominam, que têm uma renda. Então, se você colocar 12 vezes, as pessoas vão imaginar: esse workshop eu consigo parcelar igual o carnê das Casas Bahia. 12, 24 vezes. Não, coloca menos vezes. Bota Ah, 6 vezes. 6 vezes é o que eu estou fazendo. Estou colocando 6 vezes. A minha mentoria do que eu coloquei do Canva para iniciantes, eu estou cobrando o valor de 597. Uhum. Só o iniciante. Só que depois do iniciante nós temos o intermediário e o avançado. Só que eu não utilizo essas palavras, intermediário e avançado, porque isso é o que todo mundo faz. É. O nosso é diferente. Então, estou cobrando 597. Já a mentoria que eu tenho todos os processos do MOVE, que eu entro com o método DDD, que eu tenho as estratégias e não vou contar agora não, né? Porque aí estraga a surpresa. Você vai saber só se você entrar no processo de mentoria. Mas Uhum. é um valor que você consegue utilizar esses métodos para qualquer nicho, para qualquer mentoria que você realizar. Como você tem três opções, a mentoria, a consultoria e também a questão da terapia, Terapia. então você consegue utilizar esses métodos no seu processo. E não cobre mais esse valor de 497. Não, Uhum. vamos aumentar. Vamos Então, no aumentar para. caso, eu vou botar então 24,97 no próximo que eu conseguir, vou botar para 797. Isso é melhor. Pronto. 6 encontros que você vai fazer. Uhum. É. É o que eu também vou fazer. 6 encontros, mas é como eu disse, no meu método, no Move, e ele será em 3 meses.
Tem pessoas que realizam mentoria em um mês e meio, aí realiza toda semana um encontro. Não deu tempo nem da pessoa absorver aquele conteúdo ou colocar em prática, já chegou a próxima aula. Então, o meu será em 6 encontros. Esses encontros serão a cada 15 dias, serão 2 encontros por mês. Aí vou botar para 797 e parcelar de 6 vezes. Isso, é isso mesmo. Já aprendi, viu? Viu? Gostei de Não, ver, aprendi. aprendeu mesmo, porque temos que valorizar o nosso trabalho, porque Tá na certo. internet, se você coloca um preço baixo, as pessoas não valorizam. Tem muitas mentorias com preço muito baixo e não gera esse interesse na pessoa. Se você coloca uma mentoria de alto ticket, por exemplo, é um valor alto, mas será que é alto para você ou você que está com dó de cobrar esse valor? Entendi. Porque quem quer aprender, a pessoa ela paga. Porque você tem a opção da pessoa pagar à vista ou parcelado também. Então a pessoa ela parcela sim. E as pessoas hoje têm condições, se a pessoa ela quer ir para um próximo nível, se ela quer progredir, ela tem que investir. Ela vai investir porque ela está comprando o seu tempo. E no caso, assim, no workshop, eu já digo os valores ou quem tiver interesse, converso em particular, ou eu digo assim, no grupo mesmo? Você pode falar no workshop que você abre uma opção de oferta, que você. Individual e em grupo, e quem tiver Isso, interesse me procura no privado, entendi. isso mesmo. E você automaticamente você já cria um formulário já de aplicação para as pessoas. Você coloca no workshop, olha, segue o link do formulário de aplicação para que você preencha essa aplicação. Se você tem um interesse, preencha. Eu vou avaliar essa aplicação e assim você consegue verificar se as pessoas têm um interesse e coloca o valor. Aí você já define já o valor individual e coloca o valor em grupo. Entendi. Então crie o seu formulário. Vou criar. Gostou da nossa aula, nossa mentoria? Amei. E me diga uma coisa assim, agora só para botar esse workshop assim para divulgar, no caso, já que eu vou receber, né? Porque ela pagou, aí eu tenho que ver o prazo de quando o PayPal vai estar na minha conta, né? Sim, Aí eu estou pensando já fazer um primeiro anúncio pago. Tipo assim, separar R$ 30 para fazer um teste, né? sim, A R$ 30 já dá um bom resultado, no com caso, né? certeza. Então, assim, de que forma eu posso divulgar isso? Eu posso criar um post e te Post, mostrar para ver se está. pode, com certeza. Mas crie um post colorido. Eu tenho um exemplo de um post aqui que é muito comum. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, que eu mostro para Tá, você. certo. Eu até coloquei um exemplo. Eu vou só diminuir a minha tela aqui, porque eu criei um. Até deixei aqui como exemplo para mostrar para você, que é um post comum que as pessoas estão utilizando. Deixa eu ver se eu deixei aqui na área de trabalho. É um post bem simples, que é muito comum, que as pessoas colocam várias estratégias, só que colocam de forma igual. É esse post que eu vou. Está vendo o post? Aparece para Tem você? postagem, tem postagem fera, Isso, postagem fraca e postagem fera. eu estou vendo a postagem fera, que está debaixo de Fera. boca e criatividade. Então deixa eu voltar aqui para a tela. Vou compartilhar. E agora, apareceu para você? Apareceu. Então, olha só a diferença de uma postagem fraca para uma postagem fera. Na internet, no Instagram, você já deve ter visto várias postagens assim: 5 Já, passos para atrair clientes pelas redes sociais. já. Aprenda 10 passos de como falar melhor. 7 passos para você destravar no digital.
A pessoa coloca uma imagem e coloca esses passos. Só que ela não interagiu com o público. E é Uhum, diferente da postagem que eu mostrei para você. Porque aqui uhum, você já coloca já quais são os seus objetivos e aqui do lado você já descreve o que a pessoa ela vai aprender na sua postagem. Ela adquiriu o seu uhum. produto. Então isso aqui é a Entendi. diferença. Isso daqui da postagem fraca é comum. É o que mais tem no Instagram, é isso daqui. As pessoas ensinando, querendo ensinar, mas você vai acessar os 5 passos para atrair clientes pelas redes sociais? Você clica nessa postagem para saber quais são os 5 passos? Não, eu Não. mesmo não clico. Eu não olho 5 passos? Não, mas se você olha essa outra postagem e eu tenho os 5 passos aqui, e aqui do lado eu já coloco quais são esses passos, a pessoa ela olha, ela salva, ela comenta e ela compartilha com as pessoas. Qual Uhum. dessas postagens você salvaria hoje se você estivesse olhando no Instagram? Onde tem um celular. A fera, né? É, é. A fera, porque a colorida, como eu disse, que as cores chamam a atenção das pessoas, e quando você coloca quais são esses passos, porque se a pessoa quiser saber mais sobre esses passos, ela vai entrar em contato com você no seu direct, Entendi. no seu WhatsApp. Então, isso é a diferença de uma postagem fraca para uma postagem fera. Uhum. Aí tem cima desse do Fera, eu vou criar o meu. Mas tem outras. Sim, eu Tem sei. muito mais postagens, e isso é importante aprender. Como eu disse, você consegue, você Uhum, criando os seus métodos, o seu processo, você consegue progredir. uhum. Não conseguiu sozinha? Me chame. Entra na minha mentoria, então. Entra na minha mentoria que você vai ter esse acompanhamento. Uhum, A iniciante é 597. E uhum, a Move, que eu acompanho você durante 3 meses, acompanhando as suas postagens, lhe dando dicas, falando: olha, Vicky, fica melhor se você mudar isso daqui. Tem uma aula que eu falo sobre as tipologias de fontes, as paletas, sobre o que postar também. Tem muito conteúdo na mentoria Move. e quanto é da mentoria móvel? Ah, você vai saber na aplicação. Na aplicação eu coloco lá o valor, porque a ideia é gerar resultados e não é Uhum. vender uma mentoria por vender. Não, você tá Porque, certo. como nós sabemos, que tem muitas mentorias aí baratinhas e não geram resultado. Eu mesmo já comprei mentoria já de R$ 300 e não me gerou resultado nenhum. Já comprei cursos online de R$ 500, até hoje eu não concluí o curso. 2 cursos que eu comprei há uns 3 meses atrás, eu fiz algumas aulas, não me gerou resultado nenhum. Mas se você adquire um produto que ele seja de alto ticket e ele gera resultado, com certeza gera a transformação na sua vida. E o Uhum, intuito da mentoria é esta, é que você tenha esse acompanhamento, onde você vai ter as suas tarefas das semanas para você poder criar. E assim você consegue verificar onde você estava, como que era a sua primeira postagem, como que você está na sua postagem após 2, 3 meses. Quais são os resultados que você conseguiu atrair? Será que você já consegue já realizar uma live que vende? uhum. Como que você venderia para mim a sua mentoria? Conta aí para mim. Você tem 2 minutos para me contar, para fazer esse pitch de venda. Que você falou É, também que quer aprender. é, é, Dois exatamente. minutos, então. Você tem a minha atenção. Faça a sua venda da sua mentoria. Ai, deixa eu ver assim. Ai, meu Deus, agora eu fico nervosa.
Como Não, ele não, não tem. Rapidinho. Como ele não tem um nome, fica mais difícil, né? não, não importa com o nome. Qual que Então é a tá sua bom. mentoria? Tá. Então, Cristiano, eu tenho uma mentoria que vai transformar a sua vida, vai transformar tanto a sua vida profissional como a sua vida pessoal, onde você vai destravar tanto o seu tempo, com muitas pessoas não têm, às vezes reclama por falta de tempo, falta de produtividade, falta de foco, e que estão muito ansiosos, e que não sabe o que fazer na pandemia, e que quer abrir negócios e não consegue abrir negócio, não sabe como estruturar uma empresa. Então, nessa mentoria, eu vou te ensinar passo a passo de como deve se estruturar uma empresa, de como pesquisar antes de abrir uma empresa, se for uma empresa física, se você quiser abrir, estudar, fazer um estudo de negócio para ver em que lugar adequado você for colocar. Agora, se for uma parte digital, que não vai precisar da física, de que forma você vai divulgar o seu produto, o seu serviço, de que forma você vai se postar, o seu comportamento, como você se deve se comunicar, como você deve se expressar para poder atingir sua comunicação eficaz e destravando a sua fala. Porque a nossa comunicação, a maior parte, mais de 70%, é do seu corpo que fala primeiro do que as próprias palavras. Esse é o seu pitch de vendas ou é uma história que você contou? Não é meu pitch, não é história, não. Ficou um pouco longo, hein? Mas eu não compuro 2 minutos. Faz 2 minutos, 3 minutos. Bom, vamos lá. Quando você realiza o pitch de vendas, você falou a questão que vai transformar a minha vida. Mas você não sabe como é a minha vida. Como que é a minha Uhum, vida? Então, essa palavra de transformar, você primeiro você tem que trazer para as pessoas, para no meu caso, qual que é a minha dor? Você identificou uhum, as minhas dores? Olha o DDD, dores, dúvidas e desejos. uhum. Identificou? Você falou no pitch quais são as minhas dores, as minhas dúvidas e os meus desejos? Você E falou como sobre também algumas dores, falou sobre falei, algumas dúvidas, mas falei. quais são os meus desejos? Hum. E como que a pessoa, é isso que eu quero saber, assim, como a gente vai saber o desejo da pessoa se a pessoa não conhece, se a pessoa não se Quer comunica, como a gente ver? vai saber? Olha só o pitch que eu fiz em cima de você. Eu já realizei o pitch em cima de você. Ai, que Falei bom! sobre. Já realizei, foi uma simples conversa que eu tive com você. Eu identifiquei quais são as suas dores, quais são as suas dúvidas, quais são os seus desejos. A questão das postagens, a questão da live que vende, a questão dos valores, para você não cobrar um valor baixo, porque você tem que valorizar o seu trabalho, o seu tempo, as suas dúvidas em relação ao que postar, como postar. Eu trouxe situações práticas, situações reais que você vê e você imagina você executando aquela ação do que quando você colocou assim, que vai transformar a minha vida pessoal, minha vida profissional. Eu imagino, mas eu não vejo isso como concreto. Eu não Hum, consigo trazer isso na minha mente agora, porque eu terei que seguir esse processo confiando em você. Mas quando hum, eu trouxe, no seu caso, a questão das postagens, quando eu falei das cores, quando eu falei do visual, você logo imaginou. Quando eu falei sobre o DDD, quando eu falei sobre o MOV, você imaginou. Eu criei uma promessa e eu trouxe essa promessa para você. Então, o hum, pitch nada mais é do que você contar uma história em poucos minutos para que você traga uma situação real que a pessoa ela veja de forma concreta. Quando eu falei para você do post, você entrando na minha mentoria, você vai acompanhar as tarefas que você vai executar durante a semana, você vai verificar aquele post que você está criando hoje,
Mas um post daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você estará criando posts profissionais. Você logo imaginou isso. Como que eu estou hoje? Como que eu estarei daqui a 3 meses? Isso é um pitch de vendas. Entendi. Mas para fazer esse pitch assim, primeiro você tem que conversar com a pessoa. Como você vai fazer um pitch se você não conversar? Como você vai saber Você não identificar? precisa nem conversar com a pessoa. Se você criar essa conexão, você colocando no lugar da pessoa, você consegue fazer um pitch de venda se colocando no lugar da pessoa. Aquele post que eu mostrei do Canva para iniciantes, eu me coloquei no lugar da pessoa. Eu estou Ah, tá. iniciando agora, não conversei com ninguém. Vou voltar Entendi. nele aqui só para você visualizar de novo. Ah, tá, entendi. Ai, deixa eu Então ver. você como se fosse, tá, entendi. Isso, Tá. porque você consegue trazer para as pessoas essa questão. Vou utilizar esse daqui como exemplo. Você faz uma pergunta, você coloca uma descoberta, você mostra o jeito tradicional que as pessoas estão fazendo, você mostra o seu jeito novo, qual que é o seu diferencial, e você chama ela para uma ação. Então, vou fazer um pitch sobre a mentoria de Canva para iniciantes. Olha, você que está iniciando agora, está cansada de realizar postagens iguais, está cansada de pedir ajuda para o seu filho, para sua filha, para algum conhecido que não tem tempo, que não sabe ensinar. Eu tenho um método, eu tenho uma estratégia, eu tenho processos que você consegue aprender em 3 passos, eu ensino você, na minha mentoria, a criar postagens profissionais que elevam a sua autoestima, que eleva o seu nível de conhecimento. Saia do amadorismo, saia do iniciante e venha para um método profissional. Esqueça o jeito tradicional de copia e cola da internet. Esqueça o jeito tradicional de acompanhar pessoas profissionais no Instagram, colocando 5 métodos que te ensinam a criar suas postagens profissionais. Isso não funciona. Tenha o seu método, o seu jeito. Só você sabe criar as suas postagens, as suas cores, a sua maneira. Seja original. É o jeito novo que somente você consegue aprender. Quer saber mais? Entre em contato comigo e faça parte da minha mentoria Canva para iniciantes. Você não vai se arrepender. Entendi. Fiz um pitch de vendas sem conversar com a pessoa. Tá, então eu vou criar um pitch desses dois workshops. Isso. Vou gravar um áudio para você. Como se Faça, eu fosse, vou fazer isso. faça assim que eu acompanho depois. Certo. Então, Mas não vai muito ser hoje, não. Amanhã, de hoje para amanhã, eu vou criar, que eu sou criativa, viu? é isso mesmo. Desperte aí seu lado criativo É, e criativa, coloque em prática. criatividade eu sempre tenho. E eu tenho um presente para você também. É, que Vou ótimo. aqui compartilhar aqui para você. Eu deixei até aqui que é um e-book que eu criei. Eu vou colocar no meu Instagram. Sempre no Instagram eu vou colocar uma aula ao vivo que eu vou gravar toda semana. E eu vou ainda não defini as datas ainda, mas eu pretendo fazer uma aula com alguns conceitos, alguns conteúdos básicos para que desperte o interesse nas pessoas. E eu sempre irei colocar um e-book. Então, como surge a criatividade? Apresentação, criatividade, um exemplo, como ser criativo, um passo a passo e o contato. Aqui eu coloco a apresentação sobre criatividade, como utilizar a criatividade na era digital, exemplo de criatividade, que é um exemplo comum, mas um exemplo de uma outra perspectiva, um novo olhar. Como ser criativo nas redes sociais. Aqui eu coloco 10 passos. Se a pessoa seguir esses passos, ela consegue ser criativa
nas redes sociais. E para entrar em contato comigo no Instagram, eu até mudei o nome do meu Instagram, agora eu coloquei Mentoria na Nova Era Digital, porque eu estou criando cursos online também, e eu vou lançar daqui a um mês ou 2 meses, mais ou menos, eu vou lançar alguns cursos online também, então eu mudei o meu Instagram. Então esse é um e-book que eu quero presentear a você, por ter Obrigada. participado nesta aula comigo, nesta mentoria. Então é um presente que eu envio no seu WhatsApp. Tá certo. E vou te enviar então a aplicação. Me vi. Qual das duas que você quer? O do MOV. Do Mob? Perfeito. Vou enviar então algumas perguntas, você vai me responder e eu verifico se eu consigo ajudá-la. Se eu aprovar, eu te aviso que sim, eu consigo, com os meus métodos, consigo sim, mas pelo que eu acompanhei, que você me explicou, sim, eu consigo auxiliá-la, consigo ajudá-la nesse processo. Ainda mais que você já está com uma mentoria e terá muito mais outras. Agora Com toda certeza. precisa estruturar. Então você precisa ter os seus métodos no papel, criar suas estruturas e atrair o seu público. E com meu método, com os meus métodos, eu consigo sim ajudá-lo. Mas responde a aplicação. Se eu não te Tá enviar certo. hoje, amanhã eu envio para você. Tá bom, tá certo. Então, muito obrigado, um grande abraço, adorei a nossa mentoria. Também gostei. Aí pode esperar que eu vou mandar tanto uma postagem bem criativa e o pitch para você, gravado no áudio. Se quiser tirar um print aí, tira um print, posta lá, marca lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Certo. É assim que eu realizo as minhas mentorias. É um bate-papo, é uma troca de informações com muito aprendizado e também a prática. Porque não adianta somente ficar falando, se não mostra a prática. E Com você certeza. entrando no meu processo, é assim que funciona. E tem muito mais coisas que eu não posso contar agora. Vai ter que entrar na mentoria para poder saber. Então tá certo. Tenha um bom final de semana. Para Muito você também. obrigado, um grande abraço. Eu mando para Outro. você o link depois, para você poder assistir. Tá bom. E manda esse link também que você está gravando, né? Para poder assistir Mando, de novo. Então mando tá sim. bom. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.